queridas irmãs, queridos irmãos. Quando começamos a entender as questões do Espírito, e este entendimento vem carregado de boa vontade, não apenas para que saibamos como se engendram as relações de causa e efeito, mas como é indispensável que ao lado do entendimento exista a postura do indivíduo na adoção de condutas que efetivamente transformem seus caminhos. Nós conseguimos divisar muito claramente a diferença existente entre as antigas formas de acreditar e aquela que a doutrina espírita apresenta, quando, fazendo entender como funcionam as leis, tira de Deus a culpa, tira de Deus a responsabilidade, tira do Pai aquele poder que em outros caminhos religiosos os seres humanos aprenderam a reverenciar primeiro, para depois usar como um instrumento de barganha, instrumento de troca. Da seguinte forma: Deus é o poderoso, Deus pode tudo, Deus é capaz de resolver tudo. Então, eu aceito, na religião A, B, C ou D, o que os representantes de Deus dizem que eu devo fazer, e uma vez aceitada esta maneira de ser, de proceder, de ir, de frequentar, de dar ou de pagar, aí Deus é que resolve o meu problema. Quando o homem se colocou como intermediário e, portanto, atribuiu a si mesmo a capacidade de dizer ao seu semelhante qual era a vontade de Deus e como ele deveria proceder, aqueles que passam a crer nisto, começam a esperar que Deus, uma vez que você tenha feito a sua parte, faça a parte dele. Que Deus, uma vez que você tenha ido na cerimônia, uma vez que você tenha repetido as palavras que exigiram que você repetisse, ou que você tenha pago, que tiveram, a cara de pau de cobrar de você, como se Deus estivesse à venda, agora ele tem que fazer a parte dele. Quando você vê o mundo por esse lado, nós estamos observando a proliferação dos problemas, a continuidade dos dramas, o aumento das dependências psicológicas e das frustrações. E, primeiro, o enchimento das igrejas e depois dos sanatórios, das clínicas de repouso, de hospitais psiquiátricos, de clínicas de psicólogos, de psiquiatras. Porque aquelas criaturas que empenharam-se tanto em fazer os rituais, não encontraram de volta o que disseram que iam encontrar. Jesus fala sobre este tema ao advertir as criaturas que deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus. E que deveriam os homens estar atentos, porque as armadilhas de lobo
são capazes de pegar somente lobos. Referindo-se, obviamente, a essas criações humanas que oferecem exatamente o que os lobos humanos estão babando para conseguir: facilidades, a custo barato. Isto tem o seu espaço. Estas condutas chegam, talvez, na esperança de criaturas que não entendem outro caminho, a produzir nelas uma expectativa, até por uma ingenuidade de não questionarem. Como é possível que Deus só vai me atender, ou que só vai saber que eu estou sofrendo, se eu estiver de corpo presente, ou estiver correspondendo, entre aspas, não é? Materialmente, ao que os sacerdotes me pedem? O reino do céu, então, é conquistado pelas nossas moedas? Por pertencermos a um grupinho? E somente esse grupinho que vai nos templos de pedra é que tem acesso ao paraíso ou às facilidades? Será que só prospera o indivíduo que, tendo entrado em um caça-níqueis da fé, faz aquilo que ordenam que ele faça e que depois ele consegue pagar as suas contas? O que é a religião? Um grande empreendimento, uma empresa, onde a gente vai obter os dividendos de determinados investimentos que fazemos, um banco, uma caixa milagreira, em que quem não tem mérito algum, bota dinheiro e sai com benefício, sem merecê-lo, porque pagou. Então os ingênuos que não raciocinam, que estão sofrendo, ou que têm inveja de certos amigos que conseguiram, entre aspas, se dar bem na vida, porque foram a tais ou quais lugares, estes querem também a mesma coisa. Mas se nós observássemos a história do Evangelho com clareza, com bom senso, com olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós não meteríamos a mão em cumbuca, não faríamos aquilo que Jesus adverte que não deve ser feito. Se a religião, que o homem diz, veio para resolver os problemas da humanidade, não resolveu nem os problemas dos que seguiram Jesus, se este modo de ser, tão revolucionário para o seu tempo, fazendo somente o bem para as pessoas, curando enfermos, levantando os que estavam acamados, multiplicando o pão, convertendo a água em vinho, ressuscitando os mortos, se isto, ajudando de graça as pessoas, não impediu que quem o estava fazendo não sofresse, e aqueles que o seguiam, que depois, empenhados no bem, fizeram as mesmas coisas, nenhum deles ficou rico, todos foram trucidados igualmente, sem praticamente nenhuma exceção. Se todos os que tiveram a hombridade de corresponderem com fidelidade ao que Jesus havia pedido, depois dele, enfrentaram os cardos dolorosos do testemunho e deixaram a boa vida, trocando-a pela vida de sacrifícios, como Paulo de Tarso, doutor da lei, homem importante, autoridade máxima praticamente do seu tempo, trocando isto para a posição de costureiro, de tecelão. Pense um pouco. Quem de vocês, que estando na condição de um político importante, de um homem de governo, de um homem que, ou uma mulher que estivessem assim, incumbidos de uma liderança, de repente, por
por dizerem que não acreditam mais nisto, abdicam do posto, abdicam dos bens. Quem de vocês que faz isto e vai retomar na sua trajetória de vida o ofício de sapateiro que seu pai lhe ensinou, por exemplo, não será considerado hoje um maluco? Não será visto como uma pessoa que precisa ser internada? Quem de nós, que tendo nascido num lar rico, tendo o pai como uma das autoridades da sociedade do seu tempo, na sua localidade, que tem a seu dispor todos os bens que todos cobiçam para tê-los. Quem de vocês, quem de nós, que tendo tudo isto, tendo nascido assim, em determinado momento da sua vida, despe-se e devolve para o arrogante senhor todas as roupas, todos os bens, inclusive o próprio nome, para viver uma vida de animal silvestre, no bom sentido da expressão, como Francisco de Assis sonha em viver com algumas frutinhas que nascem nas árvores e os goles de água fresca do riacho. Quer cantar como os passarinhos que vivem na sua cidade fazem, alegres, felizes. Quem de nós fazendo isto não seria olhado pelos outros como um alucinado? Alguém que precisava ser internado quando todos estão se matando para chegar aonde ele já estava. Mas por que faz isso Saulo de Tarso, que deixa o governo religioso do povo inteiro e vai ser um costureiro de tendas no deserto? Ou por que faz isso Francisco de Assis, que por amor ao Cristo, por amor à humildade de um evangelho verdadeiro para ele, tem a lucidez de ver as coisas pelo reino do Pai, ao invés de vê-las pelo reino dos homens? Quem teria coragem de fazer isto nessas condições? E, no entanto, a humanidade toda fica fazendo o que todos sabem que fazemos, indo a igrejas, fazendo de conta que somos cristãos e furtando o próximo todos os dias, tomando os bens, juntando coisas. Mas quando a dor chega, quando alguma coisa nos fere, quando algum problema maior que o nosso dinheiro não resolve nos visita, a quem recorremos? Ai, São Francisco, me ajuda. Ai, Jesus querido. Ai, São Paulo, valha-me São Paulo com a sua força, o seu poder. Batemos a porta daqueles que nós dizemos que são loucos, para descobrir nessa sã loucura o que nos falta. O que nos falta como seres que dizemos acreditar em alguma coisa, que é a coragem de acreditar de verdade. A coragem de decidir. A coragem de adotar um outro posicionamento diante da vida. Esse cristianismo de Jesus, dos seus apóstolos, miseráveis, pobres e famintos, de Saulo, de Francisco de Assis, de Teresa de Ávila, de Santo Antônio, de São Vicente. Esse cristianismo não é este que nós estamos vendo hoje, em que as pessoas entram nas igrejas como boiada, lambem o sal que está no coxo como se aquilo fosse a dádiva de Deus e voltam para o pasto, continuar a procriar e a ruminar as ervas daninhas que estão nascendo por ali. Claro que ficamos doentes, porque aquilo que nós dizemos crer não altera o que somos. Claro que temos problemas
Claro que passamos por dificuldades morais, emocionais, mentais, físicas. É claro, nós estamos sempre desligados desta fonte sublime, sem querer com isso dizer, para os que têm medo de fanatismo, que a doutrina espírita está dizendo que todo mundo tem que dar tudo para os pobres e seguir Jesus de pé descalço. Não. Mas, diferentemente destes outros caminhos religiosos, a doutrina espírita, cristã por excelência, ela apresenta para cada filho a decisão do que ele deseja. De qual é a trajetória que espera. De como vai construir o seu amanhã. Porque não é mais Deus responsável por nós. Não que ele não seja. Que pai não é responsável pelo seu filho? Mesmo depois que ele fique grande. Vocês que estão aqui, que já são avós, muitos deles, muitos de vocês, até hoje ainda estão querendo saber, se afligindo, preocupados com o destino do filho ou da filha, distantes, adultos, com o seu emprego, com o seu trabalho. Vocês que viram seus filhos crescer e agora estão ajudando os seus filhos a criar os filhos deles. Vocês se agoniam quando a filha perde o emprego. Você não tem que fazer nada, você não é responsável por isso, mas você fica com o coração apertado. Quantos avós não se restringem até mesmo no próprio alimento, para que não falte ao seu filho, à sua filha, um pouco do que eles estão perdendo nas lutas do mundo? E se não tem como ajudá-los de outra maneira, gastam as poucas forças que ainda restam para aguentar as traquinagens dos netos. Para tentar educar as crianças enquanto a mãe e o pai têm que trabalhar para dar conta. É claro que ninguém está dizendo que Deus se esquece dos filhos e os entrega assim. Mas o que estamos dizendo é que, diferente dos outros caminhos religiosos, Deus, na doutrina cristã espírita, nos está educando para sermos adultos. Continuará nos ajudando. Continuará amparando nossas necessidades. Mas quer que a gente cresça. Quer que a gente descubra como fazer. Que a gente desenvolva em nós mesmos nossas capacidades. Já não somos mais tratados como crianças de colo, que estão esperando que mamãe venha trazer a papinha na goela, ou que alguém traga a mamadeira, ou que alguém venha limpar os nossos excrementos, como muitos ainda estão se relacionando com Deus desta maneira. Não! Graças ao entendimento das leis do Espírito, nós somos convidados por Deus a ajudá-lo a melhorar a terra. Já imaginaram uma missão maior do que esta? Já supuseram em alguma religião que vocês conheceram um convite mais generoso do Criador de todas as coisas? Cresça, filho, porque eu preciso de ajuda para que o mundo seja melhor mais depressa. Não vejo a hora que ao invés de ter que correr para atender você que está chorando, eu te veja atendendo alguém, me ajudando. Parando de chorar, parando de reclamar das coisas. E então ajudando um outro que ainda não percebeu isto. Ah, como é diferente. Como entenderam Saulo de Tarso, Francisco de Assis, Teresa de Ávila, Teresa de Calcutá, Chico Xavier, entre muitos outros que nós sempre lembramos aqui. Quando você assume a sua maioridade, você não é mais uma ratazana de igreja.
Você não é mais um ladrão de hóstia. Você não é mais o entregador de moedas esperando ganhar com a outra mão alguma coisa de Deus. Não. Você não é um tomador do universo. Você é um ajudante do Criador do universo. E quando você entende isto, como são diferentes as nossas atitudes. Como então aquilo que você passa a crer faz uma diferença na sua existência. Porque se você acredita na honestidade, ninguém precisa mais ver se você está roubando. Ninguém precisa dizer que você está mentindo. Porque você já sabe. Porque aquele que sabe, que está na terra como um missionário de Deus, sabe que Deus sabe. Comete erros. Não é santo nem santa. Está lutando contra os seus defeitos. Está tentando vencer suas fraquezas. Escorrega, mas sabe que pode cair. Que a mão divina estará estendida. Mas que ele que caiu, ela que caiu, terá que pegar esta mão e levantar-se por sua própria força. Terá que sair do solo onde se projetou porque quis, ou porque está aprendendo, ou porque está amadurecendo com seus erros, recebendo então as concessões divinas, mas terá que fazer o seu esforço. Quando então começamos a migrar, não de religião, mas de religiosidade. Porque isto pode ser vivido em cada crença. Essa autenticidade da fé não é exclusividade do espiritismo, não. Ela deveria ser, sim, modo de viver em cada crença que você escolha. Se você aprende na sua crença que não deve ferir o semelhante, não importa se ela é católica, evangélica, budista, muçulmana, judia, você já sabe. Como poderemos dizer que não sabíamos ao ferir alguém? Se vamos nas igrejas, se lemos os livros, se ouvimos o pastor, se ouvimos o bispo, se ouvimos o padre, se ouvimos o sacerdote, falar todas as vezes a mesma coisa. Essa consciência pode ser vivida em qualquer caminho religioso. E ela corresponde exatamente à força ou à fraqueza do fiel. Eu não sei o que fazer para aumentar a minha fé, porque nada dá certo. Eu estou sempre me sentindo assim, pequenino, eu não sei como sair da dificuldade. Isso acontece sempre quando a gente não se determina, não se confia naquilo que a gente acredita. A gente apenas acredita. E há uma diferença entre acreditar e ser fiel, muito grande. E é aí que reside a falta de força de quem acredita e a determinação de quem é fiel. A palavra fé vem da expressão fides, que significa fidelidade, que é diferente da palavra romana, latina, credere. Fides é a expressão latina de pistis, em grego, onde a palavra fé encontra suas raízes. Só que em latim não havia para o verbo pisteuem uma correspondente em latim. Para o substantivo fé, pistis, do grego, havia fides em latim. A mesma coisa. Mas para o verbo crer, ou o verbo ser fiel, que é a essência da palavra pistis e pisteuem, em grego, não havia no latim uma palavra, um verbo, que significasse ser fiel. Então os latinos usaram por empréstimo um outro verbo, o verbo credere, que é crer.
E nós, a partir de então, passamos a ter o problema de confundir crer com ser fiel. E até hoje nos danamos por isso. Porque confundimos a nossa crença com a nossa fidelidade aos seus postulados. Todos os que vão em certos rituais se acham crentes, se acham aqueles que participam. Eu creio. Ora, você crê? Creio. Então por que você se conduz de uma outra forma? Ah, mas sabe o que é, né? A gente está vivendo no mundo, né? Eu, quando vou na igreja, eu acredito, mas fora no mundo eu tenho que viver como o mundo manda. Exemplo muito fácil de você ver o que significa crer na nossa concepção. Todo mundo sabe, por exemplo, que fumar faz mal à saúde. Todo mundo sabe. Principalmente o fumante. E o que nós observamos? O fumante que sabe que vai ter prejuízo na sua saúde fazendo aquilo. Ele não diz, não, os médicos são mentirosos, a ciência está inventando só para eu não fumar, que eles estão dizendo que tem 4.800 e não sei quantas substâncias tóxicas da fumaça do cigarro, e isso não é verdade, isso é uma invenção. Não, ninguém diz isto. Todo mundo sabe que isso faz mal. No entanto, acreditam que isso faz mal, mas isso não faz diferença nenhuma em sua vida. Tem pessoas, inclusive, que vão comprar o cigarro que vem com aquelas carinhas do povo morrendo já, estampada no verso do maço, porque o governo está tentando, apesar de ser muito beneficiado com o vício, seja da bebida, seja do cigarro, do jogo, o governo está tentando fazer de conta que está empenhado em acabar com isso. Então, colocou lá no verso, né, aquelas imagens de pessoas com enfisema, com pessoas com câncer, com catéter, quase mortos lá, mostrando como que fica uma pessoa. Então a pessoa, para ver se ela, poxa, eu vou comprar esse negócio que o cara que está aqui exatamente usava o mesmo. Quem sabe isso ajuda, né? Ajuda o indivíduo a parar um pouquinho para pensar. Sabe o que o povo faz? Recorta um papelzinho assim, branco, compra o maldito e bota lá para cobrir a cara do infeliz que está lá no maço, para poder continuar fumando, fazendo de conta que não existe o negócio. Esse é o credere. E por que a pessoa fica doente depois? Porque não fez nada para se ajudar. Aí vai atrás de Deus. Vai pedir que Deus ajude? Que culpa Deus tem do enfisema pulmonar do fumante? Que não tenha sido ele o responsável, o próprio fumante. Então, esse credere deixa a gente no mato sem cachorro. Porque a gente diz que quer, faz um discurso bonitinho, mas de verdade a gente não deseja. A gente diz que acredita, mas no fundo faz exatamente o contrário, porque ninguém quer ter vontade. Agora, qual é a diferença para o ter fé? O fides. É exatamente você cumprir o que diz que acredita. Ser fiel, de onde vem a palavra fé, é a mesma fidelidade, confiança, afiançar. Todas essas palavras têm a mesma raiz em fides, que é a fidelidade. Quem é fiel? É aquele que casou com a Joaninha? Ah, casou. Jurou para a Joaninha que ia ser marido só dela? Jurou. Então, pode até olhar um rabinho de saia, mas fica com a Joaninha. Ninguém está dizendo que ele não tem tentação, que ele não pode até, mas a Joaninha já está ficando meio velhinha, desgastada, mas eu sou fiel à Joaninha. Não vou fazer a besteira. Isso também acontece em todas as áreas da nossa vida. Tem aqueles corintiano roxo, não tem? Corintiano roxo, palmeirense roxo, bugrino roxo. Que devia ser cada um com a cor do seu time, né? Bugrino verde, palmeirense verde, ponte prentano preto ou branco, não é? Mas não, é tudo roxo. Eles são fiéis.
E aí o que acontece? Se eles são fiéis mesmo, qual que é o apelido da torcida do Corinthians? Hã? Qual que é o apelido da torcida do Corinthians? A Fiel. Gaviões da Fiel. Aqueles que estão ali, pode chover canivete, pode perder o time todo, pode acontecer uma desgraça, mas eles estão lá. Por que isto? Porque eles correspondem na sua atitude ao que dentro deles eles sentem. Tanto o marido da Joaninha, como a Joaninha, ou como qualquer pessoa que acredita em uma coisa e luta por aquilo. Fides, e essa é a expressão da força da fé. É você encarar as coisas com a confiança de quem saberá encontrar uma solução fazendo o que acredita. Então, se você acredita na honestidade, não depende de alguém estar vendo, de alguém estar sabendo que você vai tomar ou que ninguém vai saber. Você é com você mesmo capaz de renunciar aos oportunismos, aos furtos de ocasião. Se você acredita na bondade, não importa que alguém tenha te feito mal, não importa que alguém não tenha tratado você com bondade. Se você acredita e é fiel à sua bondade, nada, a não ser uma outra convicção da sua parte, irá fazer você deixar de ser bom, se você acredita nisto. E assim, com todos os caminhos. Então, quando nós começamos a entender o funcionamento das relações com os espíritos e com as leis do universo, descobrimos que é uma relação para gente adulta, na alma. Adulto no espírito. Muito diferente de ser gente grande, gente adulto na idade ou no corpo. Porque o que é mais comum encontrarmos é gente que cresceu na carne e que continua andando, rastejando, gatinhando no espírito. Gente que diz, ai, eu acredito em Jesus. Acredita? Que bom, aleluia. Acredita em Jesus. Ah, eu sei. Jesus, o que aconteceu? Jesus ressuscitou? Ressuscitou. Jesus no terceiro dia ressuscitou. É verdade, aleluia. Acredito que Jesus ressuscitou. Mas eu estou com uma dorzinha aqui desgramada. Eu estou morrendo de medo de morrer. Ora, se você acredita que Jesus não morreu, você pode até ir no médico, você pode até ficar apreensivo, incomodado com a dor, mas você não tem que ter medo de morrer, porque isso não vai acontecer com você. Por que quando é com a gente, a fé já não funciona mais? Ah, está chegando o momento do seu testemunho? Ótimo. Todos nós passaremos por ele. Agora, se você tem a chave que fala a você que você é indestrutível, mas você tem medo do testemunho, é porque você não se identifica como um espírito. Para você é esse bolinho de carne que vai para baixo da terra. O que é muito diferente de ser espírito. Na medida em que nós então aprendemos as relações necessárias entre a alma e o corpo, o espírito e a matéria, a doutrina espírita nos fornece material para que, ao invés de fugirmos do problema, nós passemos a ver o problema como algo de bom que vai nos ajudar. Você tem um parente difícil, você tem um patrão difícil, você tem um desafio num relacionamento difícil. Qual que é a primeira coisa que a gente pensa em fazer? O quê? Pula fora. Manda a pessoa embora, manda ela passear. Eu não aguento mais, eu vou pedir demissão, vou pedir as contas. Quando fazemos isso, somos crianças no espírito. Não gostamos do problema, não temos coragem de enfrentar o desafio. Queremos resolver pelo caminho mais fácil. Quando a gente era criança e que acontecia alguém de querer bater em você, você fazia o quê? Corria pro pai, aquele cara quer me bater. Quando ia ter prova, ou estudava, ou arrumava um jeito. Que eu não vou dizer qual é, porque vocês já estão rindo. Sinal que já sabem. Ora,
Onde está a sua crença na sua capacidade? Ai, mas aqui não sei, eu fico com medo, eu posso ter estudado e esquecer tudo. Não acontece isso. Se você foi um bom aluno, foi na aula, anotou no caderno e depois estudou em casa, você sabe. Pode até não se lembrar de tudo na hora, mas quando chegar a questão vai saber. Ah, mas sabe que eu faltei uns dias. Os dias que você sentou no fundão, fazendo guerrinha de papel. Pegando aqueles elastiquinhos assim e jogando no outro. E o professor falando. E você de corpo presente e de alma longe. Aí chegou, jogou o material em casa, não foi atrás de botar em dia a matéria, agora está na hora, na véspera da prova, corre atrás de xerox do caderno dos seus amigos. O que vai cair na prova amanhã? Fulano, fala para mim, passa por e-mail. Passa por e-mail a matéria, que eu não tenho nada. Vai querer ir bem na prova como? Quer que o pai vai fazer a prova para você? Não vai não. É você mesmo. O desafio é grande. Por quê? Porque a gente se fez pequeno diante dele, diante do dever de fazer o que poderíamos estar fazendo. Nessas condições, então, a doutrina espírita orienta e nos fala. Nossos organismos funcionam num padrão vibratório que o espírito determina. E quando a gente, empenhados em fazer o bem, nos sintonizamos com boas coisas, nós conseguimos, inclusive, alterar o curso dos nossos destinos. Deus não deseja que soframos, a não ser no limite necessário para que nós corrijamos nossos equívocos. Nós fizemos um programa que está disponível na internet, no site Mensagem Fraternal. Programa, se não me engano, número 120, cujo título é Quando o bem que fazemos muda o mal que já fizemos. Quando o bem que fazemos hoje muda, altera, transforma o mal que um dia nós já fizemos. E nós que teríamos que suportar as consequências daquele mal, encontramos amparo espiritual para que, pelo bem que estamos fazendo hoje, seja reduzido o sofrimento, para que nós resgatemos o nosso equívoco através da construção de algo melhor. Deus não quer que existam doentes que Ele tem que cuidar. Deus quer que os doentes se tornem enfermeiros dos outros, para que Ele possa contar com uma enfermagem maior. E se então o indivíduo começa a querer isto, existem recursos no universo capazes de vencer a lei de causa e efeito nos limites da necessidade daquele que está aprendendo. A lei de causa e efeito é aquela que o povo também chama lei do karma. Eu fiz no passado, agora tenho que pagar. Só que a ignorância humana, a fralda do espírito, impede que a criatura amadureça, ou ela mesma não deseja entender as coisas de um modo mais maduro, então ela acha que se ela fez o mal, ela agora tem que passar pelo mal e sofrer o mal e achar que o mal vai resolver o problema dela. Não! Esta é a lei do karma que vale para o indiferente, o preguiçoso, o omisso, o acomodado, que não quer fazer nada a mais do que tem feito. Este tem que responder pelo sofrimento que fez como consequência dos seus atos, mas como consequência da sua indiferença hoje. Mas é da lei do universo que todos nós recomponhamos os erros do passado através do caminho do bem. Esse é o chamamento principal. Porque senão Deus não seria bom, Deus seria o mal. Deus que dizem que é pai, estaria condenando, estaria feliz de ver os seus filhos ingênuos, tolos, imaturos, recebendo chicotadas, 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 para ver se com isso eles crescessem. Essa é uma concepção extremamente inadequada daquilo que nós chamamos de Deus. Quando o bem que nós fazemos
com sinceridade, com devotamento, com o sacrifício da nossa saúde, do nosso tempo, do nosso cansaço, do nosso lazer, do nosso dinheiro. Muda o mal que um dia nós já fizemos. E já pensaram que às vezes você dedicar-se a cuidar de um parente complicado que não tem onde morar e foi para a sua casa, e dar a ele com carinho algo de bom, isso pode estar limpando de você um tumor cerebral que foi semeado no passado pela prática do mal e que agora você está conseguindo vencer por estar amando uma pessoa difícil. Já pensaram que coisa linda é essa mecânica do universo que realiza milagres com o pouco que a gente ofereça? Que tem paciência como Jesus tem até hoje de nos aturar, como Deus tem até hoje de nos estimular a fazer o bem, mesmo tendo dado sucessivas mostras de sermos maus alunos. Que coisa mais linda pode haver do que isto? Entender um universo que não é o demônio quem governa, não é o inferno que é a sala de aula, mas que é aquilo que, como conceito nobre, significa o melhor caminho para todos. Mas não o caminho de você sentar e alisar bancos, levantar e sentar e repetir rezas decoradas. Não este caminho fantasioso e útil em alguns casos para os mais ingênuos, para contê-los, mas que uma vez que você chegue ao estágio da razão, não te servem mais. Não por esses caminhos, por você entender que em suas mãos estão as mãos de Deus. E que o que você faz, sendo filho dele, há de ser a expressão do que o Pai faria, se você for fiel à vontade do Criador. Qual é a vontade de Deus? Será que é que você sofra? Não, não pode ser. Porque não é essa a vontade que você tem em relação ao seu filho. Você quer que seu filho sofra? Você prefere sofrer a ver seu filho sofrendo. Como que Deus vai querer que você sofra? E se então a vontade de Deus em relação a você é que você não sofra, a vontade de Deus em relação ao seu irmão é a mesma. Deus também quer que seu irmão não sofra. Mas não é só o seu irmão de sangue, o seu irmão de família. É o seu irmão de vida. E então você que entende qual é a vontade do seu pai, e você que diz que o ama, e que aprendeu a ser fiel, como é que você estará ajudando Deus? Já hoje mesmo, você estará ajudando Deus, ajudando alguém a não sofrer, ajudando alguém a não se desesperar, ajudando alguém por amor a Deus e amando esta outra pessoa, fazendo aquilo que Deus faria. E Deus fará, se você deixar espaço para Ele. Se a sua fé não for apenas um compromisso com a igreja, no dia e no horário que você costuma ir ao culto, se a sua fé não for apenas um momento em que está doendo o seu corpo e você está precisando de um recurso vibratório do mundo espiritual, se a sua fé não é apenas quando está faltando uns trocos para pagar as contas, você sentirá em você como será importante a sua vida, na vida dos outros. Como você faz uma diferença brutal na estrutura do universo. Como aquela pessoa que você ampara numa hora difícil, nunca mais vai esquecer disto. E vão passar décadas. E quando ela já estiver bem mais velha, e amadurecida pela dor do tempo, um dia talvez alguém precise, alguma criatura aflita, lhe cruze o caminho
E 20 ou 30 anos depois, quando aquela pessoa indiferente, que cresceu na violência do mundo para ganhar coisas dos outros, vê aquele infeliz, de repente, ela se lembra de você. Lembra do prato de comida que você 30 anos atrás deu numa noite em que ela estava sem comer e não tinha onde dormir. Naquele dia você foi Deus na vida dela. Fazendo o bem para ela, que ela não deixou nunca mais de lado. E então, tomado talvez por uma gratidão, não se sabe mais nem a quem, mas quem sabe, tocado pela mão de Deus agora no coração, este homem ou esta mulher, 30 anos depois, por sua causa, se recorde também que um dia ele teve fome, que também um dia não teve onde dormir, e que uma outra pessoa, que ela não sabe mais onde está, acolheu-a. E esta, hoje, resolva fazer a mesma coisa. Eu vou retribuir, Senhor. E tenha chegado, talvez 30 anos depois, por sua causa, tenha chegado o momento em que ela decidiu também ser Deus na vida de alguém. Mas esta hipótese pode ser diferente. Porque usamos nesta hipótese uma pessoa mesquinha, uma pessoa que venceu um probleminha e esqueceu-se e continuou a vida toda como se fosse igual, explorando os outros, indiferente com a dor, até que chegou 30 anos depois o momento de ela desejar retribuir. Mas vamos usar agora uma outra hipótese. Já pensaram se você foi aquele ou aquela que, tendo uma criança precisando de um abrigo, seja como um parente próximo, como filho de um amigo, você a adota, não fisicamente, mas você adota aquele ser para ajudar no seu crescimento. Você diz para aquela família: olha, você cuide bem desse menino, que eu me incumbirei de ajudar vocês com roupa, com remédio, com escola. E eu conheço muitas pessoas que fazem isso. E então aquela criança que poderia ser um marginalzinho, ser esculpido pela violência da indiferença humana, encontra um protetor. Encontra alguém que se ocupe dele. Não necessariamente para trazê-lo para dentro de casa, porque às vezes você não tem condição de fazer isso. Mas existem pessoas, inclusive, que fazem isto. E esta criança cresce. Esta criança estuda. Esta criança se transforma em um adulto. Esta criança se torna um professor. Você fez o bem para uma criança. E depois que essa criança se torna um professor, todas as crianças que esse professor ensinar serão também fruto do teu amor. Todo o bem que aquele rapaz agora transformado em um mestre de escola amparar ou der aos que estão com ele agora aprendendo, estará tributado em parte ao bem que você fez. Porque o universo é justo. E o bem que você fez muda o mal que já tenha feito. Agora já imaginaram
que para cada criança que esse professor ensinar, e cada criança que crescer com o seu bom exemplo, também vai render a você a gratidão do universo. Porque se você tivesse deixado aquele ser jogado em qualquer ribanceira da vida, talvez fosse um bandido, talvez ele estivesse matando, degenerando a sociedade. Mas você ajudou ele a ser alguém. Você ajudou a Deus a fazer a vontade do Pai. Pense nisto, querido filho, querida filha, querido irmão, querida irmã. Não pense que Deus não sabe que você está doente. Que Deus não sabe que está com algum problema de saúde. Mas pense, o que é que apesar disto, você pode fazer para ajudar Deus a melhorar o mundo? Talvez você não tenha condições de se levantar e ir recolher uma criança da rua, mas você pode não ficar de mau humor com quem está na casa, cuidando de você. Você pode fazer alguém sorrir. Você pode agradecer pelo copo de água, pelo prato de comida. Você pode amparar outros que estão te amparando. Você pode fazer uma pessoa desabafar enquanto você está ali no leito, ouvindo-a. Quantos vão visitar enfermos, mais enfermos do que aqueles que estão visitando? E quantos mesmo no leito não são capazes de consolar aquele que está de pé, precisando de consolo, imaginando que está indo levá-lo ao que está deitado na cama. Não é a doença que tira o seu poder. O poder você terá sempre, sem entender o que significa ser fiel ao que acredita. Acredita no bem, é fiel ao bem, viva-o, acima de qualquer conveniência. Acima mesmo de alguém não ter sido bom com você. Porque se você deixa de ser bom, quando alguém não é bom com você, de verdade, você nunca foi bom. Você só estava se adestrando, só estava fazendo de conta, só estava encenando certos passinhos da bondade, mas nunca dançou a bondade plenamente. Se ela é sua, ninguém vai tirá-la. Nem o pior carrasco da terra. Como diz Joana de Cusa no capítulo 15 do livro Boa Nova. Mulher, esposa do governador ou do prefeito da cidade de Jerusalém. Intendente de Herodes Antipas. Seu marido era um homem rude, um homem do mundo. Casara-se Joana com ele. E por causa disto era uma mulher bem aquinhoada, rica. Uma das que sustentou os apóstolos com doações, com amparo material. Esta mulher escuta do Senhor que se preparasse para que ela fosse fiel nos momentos adequados. Porque ela quer entregar-se em sacrifício, mas Jesus diz, agora não, espera, que eu aceitarei teu sacrifício. Na hora certa. Mas não se iluda com as facilidades do mundo. Elas enganam muito, muito depressa. O marido cai em desgraça. É destituído das suas funções junto do rei. Perde todos os favores da vida. Vê confiscados os seus bens. E morre numa noite dolorosa. Não se sabe por morte natural ou se por morte provocada por ele próprio. Resta Joana e um filho pequeno, que ela tem que criar agora na dureza da viuvez, da beleza juvenil ainda que possuía. Suas amigas
vendo o seu estado e a necessidade do filho, aconselham-na a explorar o seu corpo, que com facilidade conseguiria recursos abundantes. Mas Joana é fiel ao que aprendeu e prefere empregar-se como empregada doméstica, servindo na casa dos ricos que antes comungavam com ela no mesmo banquete, onde ela consegue ganhar o pouco honradamente para criar o filho. Passa o tempo, cresce o jovem, e a velhice encontra Joana trabalhando agora, limpando convés de navios, de cabelo branco, ajoelhada no tombadilho, de escova na mão, para continuar honrando a sua condição de fidelidade aos pressupostos do Evangelho. Carrega o filho ao seu lado. Quando quer o destino que ela testemunhe a fidelidade, que um dia desejou testemunhar a Jesus, mas que Jesus lhe diz: espera, que eu aceitarei o teu testemunho na hora adequada. Ela e seu filho são presos nas catacumbas romanas. Idosa, pobre, tem agora no filho o braço forte que a sustenta nas fraquezas da velhice. Levados ao circo do martírio, como cristãos, porque estavam comungando a realidade do cristianismo, prendem-na a um poste, com as suas roupas embebidas em petróleo. E ao lado, de dorso desnudo e amarrado num poste, sobre uma pilha de lenha, ainda não acesa, está o filho, sendo chicoteado por um soldado romano, que na frente da velhinha exorta a que ela abjure da fé, estalando chicote na carne jovem e forte do único amigo que ela teve em toda a sua vida, o seu filho. Abjura, mulher, abjura a tua fé, renega a tua crença e faz o chicote estalar e a carne rasgar e sangrar do rapaz que grita: mãe, renega, mãe, renega Jesus, mãe. A dor dessa mulher é o testemunho da última hora a que Jesus se referia. A mãe chora sem falar nada, mostrando que estava fiel ao que acreditava, mesmo que isso lhe custasse ver o filho ensanguentado. E quem é mãe ou pai aqui sabe o que significa isto. Até que ponto chega este sacrifício? E o chicote corta com a destreza do agressor as costas do rapaz. E grita o moço: mãe, se não é por Jesus, mãe, renega a fé por mim, que sou teu filho. E isso dói na velhinha mais do que os chicotes que o centurião estala em suas carnes. E ela, se lembrando de Jesus, se lembrando do que aprendeu, das coisas lindas da Palestina, dos momentos de lazer, dos prazeres que teve ao lado de um marido rico, e depois do encantamento da mensagem que a levou a ser fiel a isso que ela acreditava, diz ao filho: meu filho, cala-te, porque o Cristo
não tinha nenhuma mácula e não recusou a dor do sacrifício. Vendo o soldado que essa mulher não vergava, traz a tocha acesa. E então, colocando-a no sopé do poste onde estão o filho e a mãe, vê as labaredas crestarem rapidamente. A fumaça incandescente, aquela fumaça negra do petróleo em chamas, envolvendo o jovem descrente por medo, mas a anciã inflexível pela fé. E então, zombando da pobre, diz o soldado para ela: morre, mulher, morre com esta fé. Não te ensinou outra coisa esta crença a não ser morrer. E ela encontra forças ainda para responder: ensinou-me também a vos amar. Morro vos amando, você que me está matando. Que fé mais bela pode existir? Quando entrarem na sala de passe, e você que agora vai deitar-se em seu quarto, pense nela. Esta fé, você pode vivê-la. E só ela, sozinha, é capaz de fazer coisas que a gente já ouviu dizer, mas que quem sabe aconteça conosco mesmo. Pense nisso. Muita paz. Senhor Jesus, com que alegria nos unimos repetidas vezes, sentindo o envolvimento dos amigos invisíveis, a traduzirem-se em afeto, em amparo, em carinho e consolo, em estímulo, no atendimento das nossas necessidades, na transformação das rotinas biológicas do nosso organismo. Com que alegria, Senhor, podemos agora também sentir as vibrações de todos quantos desejarem, em todas as partes do Brasil e da terra, esperançosos, confiantes, valorosos lutadores na superação dos próprios limites. Que bom que quando os médicos não têm esperanças, que quando os hospitais não têm leitos disponíveis, que quando não exista o remédio ou o dinheiro para comprá-lo, que bom que Deus tem sempre um olhar generoso e que os médicos invisíveis podem chegar aonde o coração aberto esteja orando, transformar a cama pobre, o sofá velho, em um leito de hospital, e o copo de água tão singelo, ou a garrafa ali, a cabeceira, como a fonte da esperança na medicação indispensável, que venha recuperar o ânimo, a vontade de viver, a força para lutar. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a entender que não é pequena a disposição divina em atender as criaturas. Pequena muitas vezes é a nossa vontade, a nossa confiança, a nossa fé, que esquecendo do poder celeste,
às vezes se debruça mais sobre as angústias físicas ou morais do que sobre a busca da solução, a busca da medicação, a busca do atendimento. Obrigado, Senhor, por estarmos unidos nesse instante, não mais dependentes somente da tecnologia da humanidade na área da saúde, mas também podendo, ao erguermos o padrão das nossas vibrações, sermos enfermos que se tratam, sermos enfermeiros de nós mesmos, carregando nossa alma com o idealismo do bem e entendendo por fim que não haverá melhora que não justifique também a prática do bem a outros que choram, como compromisso do nosso desejo real. Escuta-nos, Senhor, uma vez mais. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou